Olá! Hoje, eu, Luiz Felipe Furtado, juntamente com a Gabriela Pacheco, Samara Costa e Lívia Rescala, apresentaremos o conto Duelo do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. Bom dia, agora eu vou ler o resumo do conto O Duelo. No dia que se passava, não estava indo muito bem. A pesca não fora satisfatória e ele ainda teve alguns imprevistos. Ele então decidiu retornar para casa. Contudo, havia avisado sua esposa, Dona Silvânia, que não iria dormir por lá, já queria pernoitar na casa de seu primo Lucrério. Ia ao pesqueiro 14 Cruzes, mas ao chegar é surpreendido com sua esposa o traindo com o ex-militar Cassiano Gomes. Mesmo assim, ele calmamente optou em se afastar silenciosamente e compor planos de vingança. Ele acaba retornando apenas no dia seguinte e tratando sua esposa com muita gentileza. Todavia, fora dormir em um horário muito mais cedo do que de costume. Em uma quinta-feira pela manhã, Turibio termina os preparativos e fica de tocaia na casa de Cassiano. Ao ver um homem de costas pela janela, ele o baleia na nuca. Após isso, voltou para casa, onde havia um cavalo o esperando, e fugiu. Vale ressaltar que em nenhuma hipótese pensou em fazer algo contra sua esposa. Para isso tudo se resolver, bastaria ele passar um tempo longe e aquele seria apenas mais um homicídio. Entretanto, ele acabou eliminando o irmão de Cassiano, Leviano Gomes. Após o velório, Cassiano procurou uma mula e foi atrás de Turíbio, ao concluir corretamente que ele tinha parente em Piedade do Bagre. Como estratégia, passou a viajar durante a noite para evitar as estradas principais, mas Turíbio tudo percebeu que era muito arriscado permanecer por lá. Todavia, decidiu não voltar e prosseguiu para o Nordeste, o que não havia sido previsto pelo ex-militar. 2 meses depois, Gomes ficou sabendo que o outro estaria em Vista Alegre, por conta da saudade da mulher, e também por lá rumou. Mas, simultaneamente, Turíbio estava chegando a Santo Antônio da Canoa, onde ainda participou das festividades. Cassiano, furioso, retorna, o que permite que ambos, que estavam armados já para um conflito, se cruzassem em menos de 1 quilômetro do outro. Turíbio então resolve voltar para o arraial e passar a noite com seu amor, sua esposa, a quem contou sua estratégia de cansar Cassiano até que seu coração não aguentasse mais a perseguição. Após a partida do marido, Dona Silvânia decide contar a Cassiano a intenção de seu marido, mas apesar de todos os alertas, Gomes opta por acreditar em sua intuição e dar continuidade a esse duelo monótono. Desta forma, o militar que continuava sua jornada chegou primeiro à margem do rio Paraopeba e se propôs a esperar seu inimigo. Após uma noite assustadora de trocas de tiro, ao amanhecer, Cassiano foi abortado por Chico Barqueiro, que acreditava que o homem era um capanga de Elias Ruivo, seu inimigo. Ao contar toda a história para o homem, Gomes, vendo que havia falhado novamente, decide ir para casa e dar uma trégua, esperar que seu oponente relaxasse. Logo após a saída de Cassiano Gomes, Turíbio chegou, pronto para atravessar o rio, acima de uma balsa, ao reconhecer o Papudo, um balseador que deixou que, mesmo que atravessasse livremente, mas durante uma trajetória ainda o ofendeu. De volta ao acampamento, Cassiano soube por Dona Silvânia que Turíbio estava a caminho de São Paulo, mas o ex-soldado sofria de uma doença cardíaca e disse que não queria mais se vingar. Como o médico lhe deu pouco tempo de vida, ele decidiu ir ver sua mãe, que ainda vivia longe. No entanto, no meio da jornada, ele adoeceu e se estabeleceu por uma vila tranquila e remota, onde ele conheceu 21, um jovem que ajudou a chamar um médico e um padre para cuidar de seu filho e dela mesma. De frente para morrer, Cassiano deu todo o seu dinheiro para 21.
Depois de saber da morte de seu oponente, Túrbio se preparou para o seu retorno. No meio do caminho, ele conheceu um cavaleiro estranho, que o fez companhia. Quando caminhava por um lugar remoto, no meio da floresta, o homem revelou sua identidade, 21. Ele vai vingar Cassiano, como prometeu em seu leito de morte. De repente, no meio da estrada fechada, Turíbio levou um susto. O capiauzinho falou com uma voz firme e diferente, segurando uma garrucha velha de 2 canos. Seu Turíbio, se apreie e reze. Agora vou lhe matar. Turíbio fez uma voz grossa, mas o caipira explicou que de nada adiantava, porque ele prometeu ao compadre Cassiano na hora mesmo dele morrer. Turíbio tentou ganhar tempo e fez que ia rezar, mas puxou o revólver. A garrucha não falhou. Foram 2 tiros, um do lado esquerdo da cara e o outro no meio da testa. Turíbio caiu morto e 21 esporeou a montaria, tomando seu caminho de volta. Agora eu vou falar sobre a análise do Conto do Elo. O Conto do Elo faz parte do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa, e chama atenção para o título do Elo, que pressupõe o combate entre 2 pessoas, o que em tempos remotos era prática comum associada ao senso de justiça selvagem. Seria previsível começar com uma disputa por um ponto de honra. No conto, ambos os personagens, Turíbio Tolo e Cassiano Gomes, têm motivos para querer limpar a sua honra, mas em nosso imaginário cultural, sedimentou-se a ideia de que apenas um dos 2 contendores em um duelo sobrevive, havendo justiça se o ofensor morre ou injustiça quando a vítima não consegue recuperar sua honra matando o ofensor. Em relação aos personagens, o primeiro a ser abordado é o próprio Turíbio Todo, o protagonista da história. Nascido à beira do borrachudo, era celeiro, legítimo capial. Quando era forçado a usar o colarinho e gravata, parecia simpático. Era misantropo, homem forte, chorava sem fazer caretas. Cavalheiro e punitivo, mas sem exceder os limites, apenas o necessário, isto é, incapaz de covardias. Já a dona Silivana era esposa de Turíbio e o traíra com Cassiano Gomes. Em relação às suas características físicas, se destacavam seus grandes olhos bonitos. Cassiano Gomes, amante de Silivana, possuía apenas 28 anos. Era ex-anspeçada do 1º pelotão da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Infantaria da Força Pública. Em contrapartida, seu irmão, Levindo Gomes, odiava mexidas com mulheres dos outros. Fora assassinada equivocadamente por Turíbio. Manuel Timborna vivia discutindo com o canoeiro do Rio das Velhas sobre a origem da ferocidade e ou da coloração do jacaré de papo amarelo. Tem-se também os capiaus, que são os caipiras. Lucrécio, que era dono da casa em Decamon, onde Turíbio, seu primo, pernoitou em sua ida ao pesqueiro 14 Cruzes. E Chico Barqueiro, que abordou Cassiano ao achar que ele era capanga de Elias Ruivo. Elias não se passava de um inimigo de Chico. E por fim, mas não menos importante, 21, caipira cujo filho fora salvo por Cassiano, e também responsável pelo assassinato de Turíbio Todo. João Guimarães Rosa, nascido no ano de 1908 na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, filho de um comerciante da região, realizou seus estudos primários na cidade de origem e, posteriormente, em 1918, iniciou os estudos secundários em um colégio alemão da cidade de Belo Horizonte. Em 1929, pouco antes de entrar para a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, Guimarães publicou na revista O Cruzeiro seu primeiro conto, O Mistério de Rigmor Hall. A partir dessa sua estreia literária, suas vidas pessoal e profissional foram marcadas por diversos avanços, como sua formatura e seu casamento com Lígia Cabral Pena, ambos os acontecimentos no ano de 1930. Em 1932, começou sua carreira como médico voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista e, mais tarde, em 1934,
teve sua qualificação como médico oficial do 9º Batalhão de Infantaria do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Nos anos de 1936, 1937 e 1938, respectivamente, Guimarães Rosa conquistou o primeiro lugar no concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magma. Iniciou a produção do livro Sagarana e foi nomeado como cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha. A partir daí, destacam-se alguns acontecimentos antes de sua morte por infarto, no ano de 1967, como sua prisão em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, sua mudança para Bogotá no ano seguinte, como secretário da Embaixada Brasileira, a publicação de Sagarana, em 1946, seguida da sua instalação em Paris, a realização de uma excursão ao estado de Mato Grosso, em 1952, onde escreveu uma reportagem poética nomeada de Com o Vaqueiro Mariano, a publicação de Corpo de Baile e Grandes Sertões Veredas, em 1956, sua promoção a embaixador, em 1958, e sua eleição para a Academia Brasileira de Letras, em 1967. Então, este foi o nosso trabalho. Em nome do grupo, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.